O som dos travões ainda vibrava no ferro, um guincho longo que parecia abrir uma fenda no ar frio da manhã. Em Lisboa Oriente, a luz batia nas estruturas metálicas como um espelho partido. O cheiro a gasóleo misturava-se com o amargo do café acabado de tirar. Eu apertei a pega da Malagasta e confirmei pela terceira vez a hora no painel. Hoje era para ser simples: um bilhete barato, um banco de janela e silêncio suficiente para alinhar ideias para o próximo artigo. Pelo menos era o que eu dizia a mim mesma. Olha quem é ela! A voz apareceu atrás de mim, polida e afiada. A tia Margarida. Ao virar-me, o sorriso dela estava no sítio, mas os olhos já tinham escolhido o alvo. Ainda a comprar os lugares baratos, querida? Rebeca riu primeiro um riso rápido, ensaiado, e Olivia completou o coro. Disseste que tinhas deixado o emprego para começar. O quê? Uma revistinha? Um blog? Fingiu pensar. Ah, Sam, que poético! Oh, one to ho. As pessoas à volta fizeram aquilo que as pessoas fazem em estações. Fingem que não ouvem, mas o corpo inclina-se só mais 1 centímetro. Eu respirei. Senti a costura da minha blusa puxar no ombro como se me lembrasse que tudo em mim era contido por pouco. É bom ver-vos também. A minha voz saiu baixa, controlada. A tia Margarida pousou a mão no meu braço, aquele gesto maternal que, no fundo, sempre foi uma coleira. Preocupa-nos, Amélia, não estás a ficar mais nova. Este romantismo de perseguir sonhos, sem não paga contas. Devias ter ficado no escritório. Era estável. A palavra ficou no ar estável como uma porta trancada por dentro. As minhas mãos apertaram a pega da mala até os nós dos dedos empalidecerem. Senti a raiva antiga, aquela que eu conhecia desde a adolescência, querer subir a garganta. Mas, por cima dela, ouvi a voz do meu pai, antiga e simples, a deslocar-se pelo meu peito como uma maré. Não tentes provar o teu valor. Vive-o até que o silêncio fale por ti. Rebeca aproximou-se, o perfume caro a empurrar o gasóleo para trás. Sabes, eu detesto estar falida. Levantei os olhos. Encontrei os dela. Dentro daquele castanho bonito havia apenas uma coisa: medo disfarçado de sarcasmo. Eu reconheci porque já o tinha visto no espelho. Talvez tenham razão, disse. A estabilidade nunca me fez feliz. A tia soltou um riso curto. Pois, feliz até o frigorífico ficar vazio. Mais gargalhadas. O metal rangeu nalgum ponto da gare, como se o lugar todo concordasse com elas. Por um instante, fui outra vez a miúda à mesa de domingo, a que passava os pratos e ficava com as sobras das conversas. Lembrei-me do dia em que anunciei que ia sair do escritório. As caras fechadas, o silêncio que pesou mais do que qualquer insulto. Lembrei-me de noites a dormir no sofá, do barulho do meu estômago a misturar-se com o do teclado. Lembrei-me de cada não dito com condescendência. Tudo isso estava aqui, naquele minuto comprimido na plataforma 4. Engoli em seco e endireitei os ombros. Sabem o que aprendi? Perguntei, sem aumentar o tom. Que há silêncios que cortam mais do que gritos, e eu escolhi o meu. Rebeca revirou os olhos.
Olivia murmurou qualquer coisa sobre dramas, a tentar recuperar o ritmo da piada. A tia, porém, inclinou ligeiramente a cabeça. Por um segundo, como um reflexo mal disfarçado, vi nela a pergunta que sempre recusou fazer. E se ela conseguir? Uma rajada de vento percorreu a plataforma e levantou uma ponta do meu cabelo. No ecrã, o meu comboio piscou o embarque imediato. O meu coração bateu uma vez, firme, não de medo, de certeza. Eu estava pronta para partir, mesmo que elas não estivessem prontas para me ver ir. Fiquei calada. Deixei o riso delas esticar-se até ficar fraco. E, quando o som começou a morrer, uma memória acendeu-se clara. O relógio de pulso do meu pai, frio e pesado, na minha mão no dia do funeral. Vive-o! O ponteiro dos segundos avançou dentro da minha cabeça. Eu avancei com ele. A tia abriu a boca para um último comentário sem reconhecer o início de um golpe baixo a metros de distância, mas não o ouvi inteiro, porque naquele exato momento, por trás de mim, uma sombra uniformizada deteve-se e um timbre grave cortou a confusão de malas e anúncios. Senhora Ward? Tudo à minha volta pareceu pousar. Só por um instante, as risadas calaram-se, os olhares voltaram-se. Eu inspirei, virei-me devagar e vi o brilho dourado dos botões do casaco refletir a luz da manhã. O metal rangeu outra vez ao longe, como um prelúdio, e, pela primeira vez em muito tempo, senti que a porta à minha frente não era uma parede, era uma passagem. Senhora Ward! A voz cortou a Gary como uma lâmina sem pressa. O homem estava ali alto, farda azul marinho, com botões dourados, a viseira a apanhar a luz de Lisboa como se fosse uma promessa. Tinha nos olhos aquela certeza tranquila de quem chama apenas quem tem o nome certo. Sim, respondi, e ouvi atrás de mim o silêncio a cair do riso da minha família como vidro que se parte. O seu embarque é prioritário. A cabina real da linha dourada real está pronta. A nossa equipa já preparou os refrescos. Posso encaminhá-la? O clique dos sapatos dele sobre o metal fez eco. A tia Margarida não se mexeu. Rebeca ficou com a boca entreaberta e Olivia procurou uma explicação no ar, como quem perdeu uma fala de teatro. Senti o peso de todos os olhares, os estranhos, curiosos, os da minha família feridos no orgulho e os meus reconstituídos. A mala gasta na minha mão parecia subitamente o único objeto verdadeiro naquele cenário. Eu endireitei as costas. Obrigada! Disse ao chefe de bordo. E foi a primeira vez naquele dia que a minha voz soou como casa. Atravessamos a plataforma. O emblema da linha dourada real brilhava num vagão azul profundo com filetes dourados. Quando a porta se abriu, o mundo mudou de temperatura. Cheiro a madeira encerada, uma nota de cedro, o brilho macio do latão polido. Cortinas de veludo azul, cadeirões de pele marfim com costuras firmes, uma mesa posta com cristal que fazia pequenos sóis no tampo. Bem-vinda a bordo, Senhora Ward. Assenti, mas por dentro o filme rebobinou rápido, nítido, impiedoso. Noites no sofá com o portátil em cima das pernas, o corpo a doer de ficar direita demais por horas, o barulho do lava-louça de um restaurante onde trabalhei ao fim de semana para pagar o servidor do site. Os e-mails sem resposta,
47 propostas enviadas, 46 recusas, uma talvez que morreu em silêncio. A vez em que um anunciante retirou a verba no dia anterior à publicação, e eu fiquei a olhar para o ecrã como para um mar sem barcos. O comentário de um ex-chefe. Jornalismo independente é só um nome bonito para falhar sem testemunhas. E depois, a dobra do destino. O artigo Viagens de 15 euros por dia. Primeiro 10.000 leituras, depois 100.000, ao fim de 72 horas, 2 milhões. Gente a escrever-me de Viana Faro, do Porto à Ponta Delgada, a dizer: obrigada por me dares de volta à estrada. Quando o e-mail da linha Dourada Real chegou, li 3 vezes. Parceria editorial, acesso integral, valor de mídia estimado, 80.000 euros. Lembro-me de pousar a testa na secretária e chorar sem barulho. Não foi sorte, foi pele. Regressei ao presente. O chefe de bordo pousou a mão na mala. Deixe, tratamos disso. Obrigada. Olhei para a janela. O reflexo devolveu-me alguém que eu estava a aprender a reconhecer. Não a miúda que pede licença para existir, mas a mulher que ocupa o seu lugar com calma. Atrás de mim, no corredor, ouvi o timbre da tia quebrado pela primeira vez. Deve haver um engano. O chefe de bordo sorriu, cortês e inabalável. Nenhum, minha senhora. A senhora Ward é nossa convidada oficial. Foi então que percebi o verdadeiro tamanho da ferida. Não era o que eu tinha conquistado, era aquilo que elas tinham decidido que eu nunca teria. E mesmo assim, eu estava ali. A dor de tantos anos não desapareceu, transformou-se. O ressentimento que me queimava passou a luz que me guiava. Toquei no relógio do meu pai no pulso frio fiel. O ponteiro dos segundos avançou. Sentei-me, o couro cedeu sob o meu peso, com um suspiro discreto, como se a carruagem respirasse comigo. Deseja que sirvamos agora? Perguntou o assistente, com um cesto de pães mornos e o brilho do cristal a dançar nos copos. Daqui a pouco. Eu queria ouvir primeiro o som do comboio a arrancar. Queria sentir o mundo a ficar pequeno lá fora para medir cá dentro o espaço novo que se abria. A porta da cabina ficou entreaberta. Do outro lado, as vozes baixas tinham outra temperatura, envergonhadas, tensas. Um par de saltos hesitou no corredor e eu soube, antes de ver, certas pessoas não suportam ver o que julgaram impossível. O comboio estremeceu de leve, pronto para partir. Eu fechei os olhos, inspirei fundo e deixei que a paz ocupasse o lugar onde antes morava a prova. Quando voltei a abri-los, a sombra delas já se recortava na soleira. E foi assim que a graça entrou na mesma sala, que a ferida e a revanche silenciosa começou a ter forma. A porta cedeu um palmo, como se o ar pedisse licença. Primeiro entrou o perfume conhecido da tia Margarida, depois o brilho nervoso das pérolas a tremer-lhe nas orelhas. Rebeca e Olívia vieram logo atrás, a curiosidade vestida de inocência. Eu não me levantei, não por desdém por regra. Este era o meu território. Podemos ver um bocadinho? A voz da tia tentou pousar macia, mas aterrou dura. Fiz um gesto para os assentos da frente. Claro,
Sempre gostaram de olhar para aquilo que dizem que não existe. Silêncio. O assistente recolheu-se discretamente, como só fazem os profissionais que reconhecem uma tempestade. A carruagem respirou, eu ouvi. Um tilintar leve de cristal, a vibração baixa nos trilhos e o som das minhas próprias memórias a subirem à superfície. Olivia foi a primeira a fingir naturalidade. É, bonito. É só uma carruagem, respondi. De luxo, mas carruagem. Rebeca pousou a mão na pele marfim da poltrona como se tocasse num mito. Trabalhas para eles? Trabalho com eles. Corrige sem elevar o tom. Editorial Conjunta. A minha revista conta a história que o dinheiro sozinho não sabe contar. A tia mordeu o lábio, os olhos a procurarem uma fresta por onde recuperar o comando. Oh, querida, não exageres. Sabemos como estas coisas funcionam. Sem rede é difícil. Ri? Sorry de leve. Tive uma o chão que construí com os fracassos de que vocês riram. A palavra ficou ali, fracassos. Não o envergonhou, acentuou. Olhei para o vidro. O meu reflexo tinha o relógio do meu pai a meio da manga frio, preciso. O ponteiro dos segundos empurrava a cena para a frente e eu empurrei com ele. Sabem quando a renda subiu e eu dormi 3 meses no sofá emprestado? A minha voz não tremeu. Quando lavei pratos a troco de moedas para pagar o servidor do site? Quando mandei dezenas de propostas e recebi dezenas de recusas? Eu estava lá. Vocês só apareceram para perguntar se eu já tinha desistido. Rebeca desviou o olhar. Olivia remexeu a alça da mala. A tia tentou sorrir. Fomos duras, queríamos que fosses prática. Não. Inclinei-me para a frente, os cotovelos ancorados nos apoios. Queriam que eu fosse pequena. Pequena assusta menos. Eijas. Um tremor correu a carruagem no arranque, como um coração que decide finalmente bater a sua própria medida. Lá fora, as colunas de aço desfilaram em riscas de luz. Aqui dentro, a tensão encontrou forma. Amélia, disse a tia, o mundo real. O mundo real, interrompi. Foi quando o anunciante retirou a verba na véspera e eu sentei à meia-noite a reescrever tudo para não falhar. Foi quando publiquei sem patrocínio e o artigo fez 2 milhões de leituras em 3 dias. O mundo real foi quando eu tive medo e, mesmo assim, cliquei em publicar. A palavra medo não humilhou ninguém, ali nomeou. A tia respirou fundo, como quem finalmente sente o peso do próprio casaco. Não estou aqui para vos humilhar. Continuei mais baixo. Estou aqui porque a carruagem não teria aparecido se eu tivesse parado no primeiro riso de vocês. Deixei a frase assentar. A minha mão pousou no relógio. Vi-o. O ponteiro avançou. Sabem, disse, há uma coisa que o sucesso não muda: o caráter. Se eu vos deixasse sentar comigo no vagão-restaurante agora, não seria gentileza, seria ceder a uma narrativa antiga onde vocês entram sem bater e levam o que é meu. As palavras soaram, mas o que ocupou o espaço foi a decisão. Uma janela abriu-se dentro de mim
e o ar era limpo. Olivia sussurrou: Estamos a mais. Rebeca, pela primeira vez, não tinha resposta. A tia endireitou-se, o orgulho a tentar encontrar um lugar novo onde não duzesse tanto. O fracasso, repeti, não é um aviso de saída, é cimento. Ou parte-te ou sustenta-te. Apontei para os assentos. Hoje, sustenta-me. Foram segundos longos, compridos como corredores vazios. A carruagem seguiu, o mundo lá fora em verde e aço, e eu senti com uma nitidez quase física o momento em que a minha história deixou de ser defesa e passou a ser fronteira. A tia levantou-se primeiro. Não quis magoar-te, disse, mas a frase soou ensaiada, como roupa que já não serve. Quis proteger-te. Olhei-a nos olhos. Daquilo que te assusta em ti, não em mim. Não houve gritos. Não precisei. A revanche estava feita no único lugar onde realmente conta. Dentro, o silêncio que se seguiu não era vazio. Era exato a minha respiração, a vibração dos trilhos, o cristal a cantar baixinho nas prateleiras. Bati a porta levemente e o chefe de bordo apareceu como se estivesse à espera do compasso. Senhora Ward? Obrigada. Para já, fica tudo como está. Ele assentiu. Desapareceu com a mesma discrição. Levantei-me. A carruagem moveu-se comigo cúmplice. Vão aproveitar a viagem, disse num tom que era, ao mesmo tempo, despedida e indulto. O meu almoço é no vagão-restaurante. Prefiro ir sozinha. A tia quis dizer qualquer coisa, mas engoliu. Rebeca e Olivia abriram passagem. Saí para o corredor e senti a madeira sob os pés a aceitar o peso da minha decisão. À medida que avançava, a luz mudava do azul veludo para um dourado que pedia verdade. No fim do corredor, antes da curva para o restaurante, encostei um instante a palma à parede, como quem agradece a um barco por nos manter à tona. O relógio piscou-me um segundo. Sorri. A revanche silenciosa cumprira o que prometeu. Não lhes tirou nada, devolveu-me tudo. E foi com essa leveza nova e com um certo tremor antigo a ceder que empurrei a porta para o vagão seguinte, onde a mesa posta e um pedido inesperado me esperavam. O vagão-restaurante abriu-se num dourado manso. Talheres alinhados com precisão, guardanapos como pequenas velas, copos que devolviam a luz em círculos breves. Sentei-me junto à janela. O campo passava em pinceladas verdes e o som dos trilhos marcava um compasso que, pela primeira vez em muito tempo, não me pedia pressa. Deseja começar com alguma coisa? O empregado inclinou-se, discreto. Um café, respondi. E água. Quando a chávena pousou, o perfume do café subiu como um abraço antigo. A mão acalmou, o peito também. Foi então que o reflexo na janela mudou. Não foi a paisagem, foi a postura. Vi as pérolas antes de ouvir a voz. A tia Margarida parou 2 mesas atrás, sem o corpo de sempre, sem o queixo levantado. Aquele momento silencioso tem um som próprio, o som do orgulho a desmontar-se por dentro. Posso sentar-me? Assenti, devagar. Ela colocou a mala no chão, como quem admite que não precisa de um escudo. As mãos pousaram sobre a toalha, trêmulas. Esperei, não por crueldade, por respeito ao peso do que vinha aí. Devo-te um pedido de desculpa. Começou a voz a falhar a segunda palavra.
Fui dura contigo porque não te entendia e porque me doía ver em ti o que eu deitei fora. It test. Os olhos dela procuraram os meus e eu vi a versão que o mundo não vê. A mulher a quem a vida fechou portas até ela aprender a fechá-las primeiro nos outros. Quando teu tio nos deixou, continuou, o medo instalou-se. Eu quis estabilidade a qualquer preço. Ensinei às minhas filhas que arriscar era sinônimo de perder. E tu apareceste com essa coragem louca de quem troca um ordenado por uma página em branco. Eu ataquei-te para não ter de admitir que estava vazia. Hey, Reed! A palavra ficou entre nós como um copo por encher. Lembrei-me do sofá emprestado, dos pratos lavados a troco de moedas, das vezes em que abri a conta do banco e ri para não chorar. Lembrei-me também das mesas de domingo onde eu servia e não era servida. Há feridas que a desculpa não cura, mas às vezes abre uma janela. Podias ter me apoiado, disse, sem acusação no tom, sem açúcar também. Podias ter perguntado como ajudar. Eu sei. Ela engoliu em seco. Confundi crueldade com atalho para a força e chamei-lhe sinceridade. Houve um brilho de honestidade ali, doloroso, belo, por ser raro. O empregado aproximou-se para perguntar pelo prato principal. A tia fez sinal que não, como se mastigar fosse impossível. Eu pedi um creme de legumes só para lhe dar tempo de respirar dentro daquela coragem nova. Quando o empregado saiu, ela tirou um envelope da mala e empurrou-o para o meu lado. São recortes, disse, do jornal, das tuas entrevistas. E esta? A voz quase sumiu. É a primeira vez que disse às minhas amigas que és minha sobrinha com orgulho, não com ressalvas. Abri o envelope, fotografias recortadas, marcadas à caneta, setas que diziam, ela, aquele papel barato pesou como prata. Não mereço o teu perdão, murmurou. Talvez não. Respondi e vi o baque a atravessar-lhe os ombros. Ainda. Pousei a mão sobre o envelope. Mas mereces paz. As duas merecemos. Ais? Ela fechou os olhos um segundo, como quem recebe uma notícia com os ossos. Rebeca e Olívia começou e parou. Andam perdidas. Veem o que te tornaste e não sabem como chegar aí. Talvez um dia possas falar com elas. Olhei para a janela. O comboio venceu uma curva. O sol abriu-se num campo de trigo. Havia tempo agora. Pela primeira vez havia tempo. Um dia, disse. Hoje não. Hoje eu aprendo a almoçar no lugar que conquistei sem pedir licença. Um pequeno sorriso, sem verniz. Está certo? O creme chegou e ficou a arrefecer porque nenhuma de nós tinha fome de comida. Tínhamos fome de outra coisa, de um passado que não nos partisse o presente. A tia respirou mais fundo. As pérolas finalmente pararam de tremer. Sabes, disse ela, passei anos a medir sucesso com louça fina e notas pagas a tempo. Hoje, aqui, vejo outra medida. O teu caráter. Caráter não dá prêmios, respondi. Dá caminho e dá casa, acrescentou surpreendendo-me.
mesmo quando não temos uma. Passou um silêncio bom, um daqueles que não exigem explicações. Eu pensei no relógio do meu pai, escondido sob a manga, fiel ao segundo. Pensei no artigo que me trouxe ali. Pensei na miúda que eu fui, à mesa grande, a aprender a não ocupar espaço. E percebi como quem encontra a chave num bolso antigo que ser vista já não era condição para ser. A tia levantou-se devagar. Obrigada por me deixares sentar. Obrigada por te sentares, corrigi. É mais difícil. I want enough. Ela endireitou o casaco e algo nela não o orgulho. Outra coisa ficou mais alinhado. Antes de se ir, pousou a mão no meu ombro. Foi leve, quase grata. Estou orgulhosa de ti, Amília. Não respondi. Não por desdém, porque há palavras que precisam de pousar onde doeram. Ficou o prato, a chávena vazia e a paisagem a avançar numa promessa. Paguei, agradeci, ao levantar-me, vi a minha imagem na janela, não mais um contorno, a meia luz, uma figura inteira. A mão tocou o relógio. Vi-o. O ponteiro seguiu. No corredor, o chefe de bordo aproximou-se com um aceno. Senhora Ward, ao chegarmos à estação seguinte, a imprensa estará no cais para a recepção oficial. Quer que preparemos a passagem? Sorri! O coração bateu firme, como o trilho certo sob roda certa. Preparem-se e stand. E enquanto o comboio ganhava ritmo para a próxima paragem, senti que o pedido de perdão não apagava. O passado abria o caminho para o que vinha a seguir. A estação onde o silêncio, finalmente, falaria por mim. O anúncio percorreu a carruagem como um sino discreto. Próxima paragem, Estação Real de Coimbra. O comboio abrandou e o corpo inteiro do mundo pareceu puxar travões dentro de mim. Passei a mão pela manga, senti o frio do relógio do meu pai e alinhei a respiração com o compasso dos trilhos. Lá fora, a plataforma abria-se em pedra clara e claridade. E, ao fundo, uma mancha de câmaras e microfones erguia-se como uma maré pronta. O chefe de bordo surgiu impecável. A imprensa está posicionada, Senhora Ward. Teremos um corredor reservado. A equipa de protocolo acompanha. Assenti. Obrigada. A palavra saiu firme, não como uma armadura como pele. A porta abriu-se e o ar da estação entrou com cheiro a ferro, jornal e expectativa. Dei o primeiro passo para fora e o som fez-se luz, flashes, chamamentos, o coro múltiplo de quem quer um pedaço de história para levar. Amélia, por aqui! O que a inspirou? Como nasceu a parceria com a linha dourada real? Cada pergunta era uma mão invisível a puxar-me, e eu deixei-me puxar não por vaidade, por dívida. Eu devia isto à miúda do sofá e às noites de teclado frio. Boa tarde, disse. E o microfone mais próximo inclinou-se. A verdade é simples. Eu não troquei estabilidade por risco. Troquei silêncio por voz. E a voz só nasce quando continuamos, mesmo com medo. Alguém perguntou números. Eu não fugi. O artigo Viagens de 15 euros por dia fez 2 milhões de leituras em 72 horas. A linha dourada real não comprou a minha sorte, comprou o meu trabalho. Os flashes repetiram-se como aplausos em luz. Foi então que, pelo canto do olho, vi 3 silhuetas travarem, vindas do vagão normal.
A tia Margarida, Rebeca, Olívia ficaram ali, encostadas à borda do corredor reservado, numa ilha de silêncio dentro do barulho. O orgulho delas, ferido e composto, procurava um sítio para pousar. Um jornalista sussurrou na minha orelha: "São família?" Olhei-as. O coração bateu 2 vezes. Uma pelo que sofri, outra pelo que já não preciso provar. "São", respondi, "a minha." As câmaras viraram-se como flores para o sol. E naquele giro, um passado inteiro ficou exposto não para humilhar, para iluminar. Caminhei na direção delas. Os tacões ecoaram no mármore com um som que reconheci como meu. Parei diante da tia. Ela segurava a mala com ambas as mãos, como se o corpo todo precisasse de apoio. "Eu não sabia que eras", começou a frase a cair antes do verbo. Sorri. "Não tinhas de saber, só tinhas de acreditar que eu podia ser." "Hal?" Os olhos dela umedeceram, sem derramar. Rebeca baixou o queixo. Olívia mordeu o lábio, nervosa. A multidão reduziu-se a um zumbido distante. "Errei contigo", disse a tia, sem adornos. "Não erraste comigo", corrigi suave. "Erraste contigo própria." Disseram-te um dia que tentar era um luxo. Eu aprendi que tentar era a única forma de pagar a mim mesma. Estendi a mão e toquei-lhe o ombro. Foi um gesto pequeno, mas dentro dele coube um inverno inteiro. "Não precisas explicar mais, só não destruas a próxima pessoa que tiver coragem de sonhar." Ela acenou, um movimento curto que ainda assim desmontou anos de dureza. Voltei-me para as câmaras. "A pergunta certa não é como se chega a uma cabina real", disse, e senti a estação suspender-se um segundo. "É como se atravessa a carruagem das dúvidas sem descer no apeadeiro do cinismo." Risos leves, um murmúrio de aprovação. Eu continuei. Não precisei calar quem duvidou de mim. Caminhei até que o som do meu trabalho fizesse isso por mim. O protocolo indicou o painel com o logótipo da parceria. Eu posei para as fotos, dei 2 respostas medidas, assinei um quadro simbólico. Cada clique transportou-me para trás e para frente ao mesmo tempo. O teclado barato, a renda atrasada, a noite do e-mail da parceria, o primeiro copo de água que soube a vitória e não a sobrevivência. E, por cima de tudo, o relógio a contar: não pressa, presença. Um repórter perguntou: "Qual é o segredo?" Sorri, perdoar cedo, trabalhar duro e proteger o silêncio onde as ideias crescem. "Última pergunta", insistiu outro. "O que diria a Amélia de há 3 anos?" Olhei a câmara como quem olha um espelho a boa distância. Diria: "Continua. Eles vão chamar-te louca até precisarem de alguém que saiba o caminho." O chefe de bordo aproximou-se para encerrar a sessão. Eu agradeci, cumprimentei um a um e deixei que o corredor reservado me devolvesse à plataforma. Ao passar outra vez pela tia e pelas minhas primas, não houve mais palavras, só um entendimento novo, como uma ponte a meio construída, que ainda assim aguenta passos. Quando subi o primeiro degrau de volta ao comboio, o apito soou, longo e claro, o mesmo som do início, agora com outra tradução. Toquei no relógio, vi-o. O ponteiro avançou e eu com ele,
No interior da carruagem, a luz tornou-se mais macia. O coração também. Fechei os olhos por um instante e percebi que a glória não era aquele círculo de câmaras. Era não precisar dele para saber quem eu sou. Abri-os com a certeza leve de quem encontrou o lugar certo no mapa. O comboio arrancou, Coimbra a ficar para trás em mosaicos de pedra e sol. No vidro, o meu reflexo já não pedia licença. Sorri não para a multidão, para a mulher do lado de dentro. E enquanto os trilhos cantavam o futuro, deixei que a história se instalasse na única morada que importa: o caráter. O caminho à frente pedia apenas uma coisa: que eu o continuasse. E era para lá que eu ia, para a parte em que o silêncio deixa de ser defesa e passa a ser legado. A noite caiu pela janela como uma cortina lenta. No vidro, a minha imagem devolveu-me um rosto que eu conhecia e, ao mesmo tempo, estava a conhecer de novo. O comboio já ia longe. Coimbra era uma sequência de luzes que se dissolviam na distância. No compartimento, só o som baixo dos trilhos e o relógio do meu pai a marcar um compasso íntimo. Abri o portátil. A luz branca desenhou uma pequena ilha de dia no meio do vagão. O título piscou no topo do documento: Dos assentos baratos à cabina real. Baixei as mãos ao teclado e, antes de escrever, deixei que a memória alinhasse as peças como cartas sobre a mesa, o sofá emprestado, os pratos lavados a troco de moedas, a primeira recusa que doeu como uma porta no nariz, o artigo que explodiu, o e-mail da linha dourada real, o riso no cais, a chamada pelo nome, os flashes, a mão da tia no meu ombro, o orgulhosa dito sem verniz. Comecei pelo princípio, que não era o início. Não é a cabina que te faz caber, és tu que, um dia, deixas de pedir licença para te sentares onde a vida pede que te sentes. Escrevi devagar, não por hesitação, por respeito. Cada frase pousou no texto como um degrau que eu própria tinha construído. A certa altura, os olhos picaram. Não era tristeza, era água limpa que às vezes fica por trás da represa. Pensei no que o perdão fez comigo ao almoço. Não apagou nada, não devolveu tempo, desocupou o lugar onde eu guardava o que não me servia. Pensei no que a Glória fez em Coimbra. Não me deu um nome, ensinou-me que eu não precisava dele para continuar. Pensei na miúda das mesas de domingo, a que sabia calar-se para não atrapalhar. Ela tinha sobrevivido. Agora eu queria mais do que sobreviver. As palavras ganharam cadência. Às vezes, o silêncio não é rendição. É um terreno onde as raízes crescem sem barulho. Quando subestimarem o teu caminho, não grites, caminha. Há um barulho que só o trabalho sabe fazer. Parai. Olhei para a mão. Toquei no relógio frio, fiel. O ponteiro dos segundos era uma prova simples de que o tempo não para ninguém e, ainda assim, dá-nos sempre outra volta. Fechei o parágrafo com a certeza que me acompanhou no cais. Não precisei calar ninguém. Continuei até que o som do meu trabalho fizesse isso. Guardei o rascunho. O portátil soltou um sopro breve, como quem assente. Encostei a nuca ao apoio do assento e deixei o corpo lembrar-se do próprio peso. Lá fora, o país corria em sombras de oliveiras e casários. Aqui dentro, eu cabia inteira no espaço que conquistei.
O legado do silêncio não é ausência, é escolha. É dizer não ao barulho que te rouba a respiração e dizer sim ao espaço onde a tua voz se forma sem pedir licença. É saber que algumas vitórias não batem palmas, abrem portas. Levantei-me, fechei a cortina meia luz e deixei que a carruagem respirasse comigo. Na prateleira, o cristal brilhou como estrelas domésticas. Sorri com simplicidade. Eu estava exatamente onde precisava estar, sem excesso, sem falta. Peguei no telefone e escrevi uma nota para mim. Um compromisso pequeno e firme. Proteger o lugar onde as ideias crescem. Publicar com verdade. Trabalhar com constância. Perdoar mais depressa do que o orgulho gosta. E não deixar que a fome de aplauso me troque a fome de caminho. O altifalante anunciou a próxima estação num sussurro civilizado. Fechei o portátil. Na lombada invisível daquele ficheiro estava tudo o que eu não consegui dizer em voz alta durante anos agora dito sem gritar. Antes de apagar a luz, escrevi a última linha do artigo, a mesma que me encontrou ainda no cais. Quando te tentarem enterrar, lembra-te, talvez sejas uma semente. O relógio confirmou a frase com 1 segundo exato. Respirei fundo. Deixei a cabeça pousar. E, pela primeira vez, percebi sem esforço. O meu legado não é chegar à cabina real. É abrir caminho para que outras pessoas encontrem a delas. Talvez um dia eu fale com a Rebeca e a Olívia. Hoje, deixo que a porta do futuro fique encostada, não trancada. Se esta história te tocou, faz-me um favor. Escreve nos comentários: o silêncio fala por mim. Quero ler as tuas voltas ao mundo, os teus cais, as tuas cabinas ou as tuas filas de bancos simples onde começaste. Subscreve para veres a parte 2. Como um único artigo financiou um ano de independência editorial. E o que ninguém te conta sobre transformar números em liberdade. Apaguei a luz. O comboio seguiu. E o silêncio, finalmente, deixou de ser defesa para ser legado.